Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma série onde a gente vai falar de empreendedorismo, só que de uma maneira rápida e indolor. Essa série vai se chamar O Conhecimento que Transforma Ideias em Negócio e nós vamos começar perguntando para você o seguinte: tem alguma ideia? Bom, a palavra ideia está intimamente ligada ao empreendedorismo, pois é a partir da ideia que surgem, logicamente, os grandes negócios. A questão aqui é muito comum a gente ver pessoas que têm muitas ideias. E olha uma dica para você: se você tem muitas ideias, anote essas ideias. Mas não esqueça também de anotar onde você anotou essas ideias, porque geralmente elas não vão sair do papel. E ideia no papel, ela simplesmente não vale nada. Eu sei que tem muita gente que vai ficar magoada comigo porque eu falei que a ideia não vale nada. Mas é porque para o empreendedorismo, a ideia enquanto ideia, ela está na cabeça, ela está no mundo da imaginação, ela não vai te trazer negócio, ela não vai te trazer dinheiro. Ela só passa a ter realmente uma importância maior como negócio quando você é capaz de adquirir algum tipo de comportamento, de percepção de mercado, para entender necessidades de consumo, saber onde encaixar a tua ideia e, lógico, transformá-la em negócio. A primeira coisa a saber em relação à sua ideia como negócio, como válida ou não, é saber se você está ou não apaixonado por essa ideia. E essa é a principal armadilha da ideia. Você acha que tem uma ideia que vai mudar o mundo, mas só você acha. E você se apaixona com ela. Tem visões, ideia fixa, tem até insônia. Mas a questão é que, muitas vezes, se você não escutar as pessoas, ou se você não perceber o mercado capaz de assimilar a sua ideia como um futuro negócio, ela realmente não vai valer de nada. A partir do momento que você começa a se permitir e permitir a possibilidade de pegar a tua ideia e modelar de acordo com a necessidade que o mercado tem e não levar em conta somente aquilo que está na tua cabeça, aquela apaixonite aguda pela ideia, capaz de muitas vezes não transformá-la, a partir do momento que você é capaz de perceber isso, agora a hora de buscar algum tipo de conhecimento específico para aquele negócio, o específico para aquela ideia e começar a te dar viabilidades para transformá-la em negócio. É por isso que a gente vai falar aqui basicamente desse tipo de conhecimento que é capaz de transformar uma ideia em negócio. E quando a gente fala em conhecimento, é lógico que a gente está falando de processos educativos, é lógico que a gente está falando de um processo que está muito forte no país e muito forte ao longo do mundo, que é a educação empreendedora. É a maneira de você conhecer mecanismos para transformar a tua ideia e transformar, logicamente, a realidade de algum mercado, trazendo inovação para esse mercado, não somente como um produto que vai apenas aparecer a mais numa prateleira, num portfólio de startups ou de outras empresas que surgem todos os dias, mas é que a tua ideia que vai se transformar em empresa, ela vai trazer algum tipo de diferença, algum tipo de serviço jamais pensado, algum tipo de serviço que talvez já tenha sido pensado, mas de uma maneira diferente de executar. E para isso o conhecimento é importante. Esse conhecimento não é um conhecimento qualquer que você sai pesquisando em qualquer tipo de livro, em qualquer tipo de escola. É o conhecimento baseado na educação empreendedora. E a educação empreendedora, entre outros aspectos, tem um muito interessante, que é o aspecto de fomento à criatividade, a possibilidade de ser aberta a aspectos que fogem aos padrões da educação normal. E o que é que a gente tem na educação convencional? A gente tem modelos que remontam à era industrial de compartimentar disciplinas, de dividir séries, ou seja, uma visão positivista de que eu preciso dividir para aprender. E é esse modelo de educação ultrapassado que vem formando os novos empreendedores. Ou seja, as pessoas muitas vezes são encaixadas dentro de padrões, moldadas a sua mente para seguir algum tipo de exemplo, algum tipo de padrão que foi dividido para que ele aprendesse, e isso poda a criatividade de crianças, de jovens, e logicamente se tornarão adultos sem criatividades, que apenas serão robôs, seguindo padrões do que essa sociedade impõe. Para dar continuidade então a esse aspecto de conhecimento capaz de transformar ideias em negócios e logicamente prosseguimento a essa ideia de educação diferenciada, é que a gente vai falar então de criatividade. O que é interessante na criatividade é que todos podemos ser criativos. Só tem uma questão: ninguém acorda sendo. Ninguém vai ver esse vídeo ou vai assistir um bocado de coisinha na internet e vai dizer o seguinte: opa, amanhã eu vou acordar bem criativo para ter uma ideia bem criativa, para montar um negócio bem criativo e ganhar muita grana com isso. Não é assim que funciona. O principal aspecto da criatividade é a ideia de aprender fora dos padrões. Eu diria, talvez uma coisa bem clichê, é pensar fora da caixa.
Mas o pensar fora da caixa não necessariamente faz com que você saia da caixa. O pensar nesse momento fora do padrão para criar alguma coisa, ou seja, para ser criativo, é a ideia de um processo de aprender de maneira diferenciada, de identificar coisas fora do padrão e, logicamente, de ter comportamento capaz de não ter medo de correr risco. Quem geralmente tem medo de correr risco ou tem medo de ser julgado por alguma ideia, dificilmente vai ter uma ideia original, dificilmente vai ter um negócio original, dificilmente vai ser chamado de criativo. Então, o primeiro passo para pensar de maneira criativa é se despir de padrões, se despir um pouco dessa ideia de educação compartimentada, onde você tem que aprender as coisas tudo certinho. Começar a perceber comportamentos diferenciados na sociedade, mercados diferenciados, oportunidades diferenciadas, onde você pode encaixar uma ideia e quem sabe se aí a grande ideia transformadora de algum tipo de negócio, de algum tipo de serviço, a criação de algum tipo de algum produto criativo. Começa por aí. Seguindo então a linha de raciocínio, educação com aprendizagem fora dos padrões para gerar criatividade, a gente parte então da criatividade para o processo de inovação. E o processo de inovação é muito mais simples do que a gente pensa. Para ser inovador você não precisa inventar a roda, você precisa então apenas dar novas funcionalidades para a roda. Para que essas funcionalidades? Para que as pessoas continuem se adaptando às transformações. As inovações, elas geralmente são serviços ou produtos que não trazem nada mais diferente do que a possibilidade de pessoas usufruírem desse serviço ou usufruírem desse produto para poderem continuar se adaptando a uma realidade. Vamos supor que a inovação nas redes sociais. As pessoas sempre viveram em redes sociais. As pessoas, desde quando o mundo é mundo, e as pessoas foram criadas, as primeiras comunidades foram redes sociais. Foram pessoas que faziam coisas todos os dias, documentavam as suas coisas e compartilhavam com as pessoas que estavam ao seu redor. Logicamente que a visão de rede social que a gente tem hoje é algo informatizado, algo virtual, digital e personalizado. Porque, logicamente, cada um tem o seu profile, cada um tem sua rede social preferida e cada um sabe como compartilhar as suas ideias, suas fotos ou qualquer outra coisa que tenha de interesse. Mas a ideia da inovação em relação à rede social é só a maneira de reinventar o conceito da própria rede social, que nada mais é do que a maneira que as pessoas sobreviviam para se adaptar às transformações que o mundo trazia. Desde quando o homem de nômade passou a sedentário, e assim descobriu mecanismos de agricultura, mecanismos de transformação de força em energia e por aí vai. Ou seja, a inovação é um processo de adaptação que faz com que as pessoas continuem vivendo de maneira interdependente, fazendo coisas todos os dias para sobreviver às transformações sociais. Se não fizerem, vão ser regredidas na cadeia de valor, ou vão ser extintas, como geralmente é esse o conceito de seleção natural, de adaptabilidade. A maneira de trazer isso para a informática, a maneira de trazer isso para o mundo virtual foi a inovação. Ninguém criou nada aí, apenas se criou uma nova modalidade, um novo instrumento, uma nova forma de uso para poder falar em rede e melhorar a vida de muita gente que utilizam essas redes, não necessariamente todas as pessoas. Então o processo é esse. O conhecimento que a gente está falando é algo que surge da educação, capaz de gerar aprendizado, esse aprendizado ser diferenciado no princípio da quebra de padrões, porque aí você passa a ser criativo e passa a inovar, que nada mais é do que você transformar, uma mudança de comportamento causado por algum tipo de utilização diferenciada de mecanismos que vai trazer adaptabilidade às pessoas. Isso pode se chamar de inovação. Logicamente que nesse perfil empreendedor, essa inovação ainda tem um quê a mais, que é gerar grana, gerar nota fiscal, gerar recursos, gerar negócio. E aí a inovação passa a ter um foco muito forte, muito coladinho no que a gente chama de empreendedorismo. E aí muitas vezes até se confunde, empreendedorismo com inovação. É a mesma coisa? São complementares? São irmãos que não podem ficar separados?
E a ideia é justamente isso. O empreendedorismo hoje, a transformação está sendo muito rápida, ela precisa sim de processos inovadores, que, como eu falei, vem de uma cadeia de criatividade, de educação diferenciada e da quebra desses padrões. Então, o primeiro momento, esse primeiro encontro que a gente está tendo, nada mais é do que fazer esse esquenta, de mostrar a você que a sua ideia, ela só vai começar a valer alguma coisa quando você começar a se permitir entender sobre o teu processo educacional, que padrões você é capaz de quebrar para ser criativo e como essa ideia vai ser inovadora. A partir do momento que a gente começa a perceber inovação na minha ideia, eu começo a perceber oportunidades de mercado para ela. E aí a gente começa a procurar conhecimentos específicos para transformar essa ideia em negócio. Então, para finalizar esse primeiro momento, que na verdade foi só um esquenta daquilo que a gente vai ver nos próximos encontros, nós falamos sobre inovação através de criatividade, através de quebra de padrões, através de aprendizagem e através, logicamente, de uma educação diferenciada. Nos próximos encontros, nós vamos tratar desse processo de ideação e de modelagem dessa ideia para transformá-la em negócio de uma maneira mais concreta, trazendo instrumentos, trazendo aspectos da educação empreendedora capazes de fomentar, de melhorar a tua percepção no sentido de transformar a tua ideia em negócio ou simplesmente jogar fora, porque, como eu falei, muitas vezes essa ideia não vai valer nada. A gente se encontra então no próximo vídeo. Até mais e comece a dar uma estudada aí. Você pode acessar o site www.choqueonline.com.br, baixar nosso e-book gratuito e começar então a se familiarizar com esse processo de inovação e de empreendedorismo. Falou, até a próxima!